Hoje, a gente vai fundo numa fonte que traz, olha, acusações bem pesadas. A ideia é que estaria rolando uma crise séria bem no coração do judiciário brasileiro, lá no Supremo Tribunal Federal. As alegações são graves, viu? Falam de uma suposta politização da mais alta corte do país. Bora entender que história é essa. Bom, a tese central da fonte que a gente analisa hoje é ousada. A afirmação é que uma parte do STF teria, basicamente, deixado de ser um órgão judicial para virar um instrumento político poderoso. E para acompanhar outras análises como essa, sempre direto ao ponto, com base em fontes, já sabe, né? Inscreva-se no nosso canal. Mas, então, o que exatamente a fonte quer dizer com isso, com instrumento político? Então, para começar, vamos direto porque é a espinha dorsal de toda essa denúncia, na acusação central. É super importante a gente entender essa definição para poder fazer sentido dos exemplos que vêm por aí. E é aqui que a fonte define o que ela entende por instrumento político. E olha, é fundamental perceber uma coisa. Não estamos falando de uma simples divergência de interpretação da lei, não. A acusação é que o poder judiciário estaria sendo usado de propósito para coisas bem específicas. De um lado, perseguir adversários e do outro, claro, recompensar os aliados. Ou seja, basicamente o exato oposto do que se espera de uma justiça imparcial. Ok, mas para essa acusação não ficar só na teoria, a fonte traz casos concretos. E o primeiro que a gente vai ver envolve um senador, e já lança uma pergunta que dá o que pensar. O que rolou ali? Foi justiça de verdade ou foi uma espécie de retaliação política? A fonte desenha aqui uma sequência de causa e efeito, sabe? Primeiro, o senador Alessandro Vieira faz algo bem ousado numa CPI. Ele pede o indiciamento de 3 ministros do STF. E qual teria sido a reação, segundo a fonte? Uma ameaça de retaliação. Como? Acelerando um processo que já existia contra o senador, com um objetivo bem claro: deixá-lo inelegível. E bem no meio dessa alegação toda tem uma citação, curta, mas nossa, muito forte. A CNN atribuiu essa frase a alguém de dentro da corte. Vieira não terá mais paz. É essa frase que a fonte usa para dizer: olha, a ameaça era pessoal, era para intimidar mesmo. Mas o que uma frase dessas quer dizer no fim das contas? Para a fonte que a gente está analisando, a coisa é clara. Essa não é a linguagem de uma instituição jurídica. É um recado direto, uma perseguição política, sem tirar nem pôr. E eles usam um termo bem pesado para descrever isso, uma ameaça de estilo mafioso. Mas a fonte não para por aí, não. Vamos agora para um segundo caso que joga a luz sobre a reação de um ministro a críticas que recebeu. E a pergunta que fica no ar é: a atitude dele foi o cumprimento de um dever ou foi uma cobrança por um favor político? Nesse ponto, a fonte se concentra numa declaração que teria sido feita pelo ministro Gilmar Mendes. A história é que ele teria questionado publicamente como é que o governador de Minas, o Romeu Zema, tinha a ousadia de criticar o STF logo depois que o tribunal tomou decisões que ajudaram o governo dele numa crise fiscal, tipo adiar o pagamento de dívidas. É essa ligação entre uma coisa e outra que a fonte vai usar como base para o argumento seguinte. E essa imagem aqui mostra bem a interpretação da fonte sobre essa fala, né? De um lado, a gente tem o que seria o ideal da justiça, as decisões são um dever, baseadas na lei e ponto. Mas do outro lado, tá o que a fonte diz que a fala do ministro revela: a justiça funcionando como um favor, que depois cobra lealdade, cobra silêncio. A fonte chega a descrever isso como a justiça virando um balcão de negócios. Então, para a fonte, o ponto central é esse. Essa declaração seria, na prática, quase uma confissão. Uma admissão de que a conduta do STF é guiada por uma lógica política e não jurídica. E, de novo, a fonte usa aquela mesma descrição forte para falar dessa suposta troca de favores. Coisa de mafioso. Tudo isso leva a gente para uma pergunta que, olha, é meio inevitável e que a própria fonte faz. Será que a gente está falando só de 2 casos isolados, 2 exceções à regra? Ou será que isso é, na verdade, parte de um padrão de comportamento muito maior? E para defender a ideia de que existe sim um padrão, a fonte bota na mesa vários outros exemplos do que ela chama de politização. A lista é grande, viu? Vai desde críticas pesadas à Operação Lava Jato, passando pela abertura de inquéritos contra quem criticou a corte, como Flávio Bolsonaro, e até a ONG Transparência Internacional. E também outras alegações de que processos contra adversários estariam andando mais rápido. E para amarrar essa ideia toda, a fonte usa uma citação da jornalista Malu Gaspar, que dá uma teoria mais ampla para esse suposto padrão. A ideia é a seguinte: o judiciário teria abocanhado, como diz a citação, poderes excepcionais com a desculpa de salvar a democracia. Só que
No fim das contas, a democracia nunca é realmente salva. E essa justificativa acaba virando um ciclo que não tem fim, sabe? Bom, depois de apresentar todas essas acusações, esses exemplos, a análise da fonte chega na sua parte final. E olha, é a parte mais sombria: a crise institucional e o que tudo isso significa para o país. E a conclusão da fonte é direta e muito forte. O argumento final é que a soma de todas essas ações estaria causando algo bem perigoso: a destruição da imagem e da confiança do público no STF. A situação, segundo essa análise, estaria se tornando simplesmente insustentável. A credibilidade da nossa mais alta corte estaria sendo corroída por dentro. E, no fim, a análise da fonte deixa a gente com essa pergunta no ar para pensar. Será que uma instituição tão fundamental consegue se reformar por dentro quando tem que lidar com o peso de acusações tão graves? Esse é o grande dilema que fica. Uma questão que coloca em xeque a própria capacidade do sistema de se consertar, de se autocorrigir, diante de uma crise de confiança desse tamanho.